Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa quinta-feira, 17 de março de 2022, agora 11h43 aqui na Espanha, no Brasil, 7h43 da manhã. A BTC segue desenhando de forma cirúrgica esse nosso grande triângulo. Lembrando, gente, que quanto maior a figura triangular, mais impactante será a explosão ascendente ou descendente que redunda de um grande triângulo. No nosso caso, ascendente, até porque os outros indicadores que eu já vou analisar indicam uma explosão ascendente. Tudo está caminhando. Olha aqui o MACD iniciando uma barrinha de amplitude ondulacional compradora. Tudo está se desdobrando para uma mega explosão ascendente que vai fazer a BTC testar num primeiro momento esses dois suportes aqui na faixa de 45, 46 mil dólares, porque além de estarem na memória do mercado, representam a aresta superior desse grande retângulo acumulacional aqui que ela está desenhando. Vocês vejam que esse indicador, que é espetacular, ele mede o recorde de endereços ativos na rede blockchain e o início de uma ampla movimentação impulsiva coincide com um aumento no tráfego e na atividade em termos de novos endereços ativos na rede. E vocês vejam que quando esse indicador começa a arrefecer, a gente estaria no esgotamento de uma amplitude ondulacional compradora. Então a gente está bem no comecinho, então isso aqui tem muita gordura para queimar ainda. A BTC está com uma boa atividade na rede, com cada vez mais endereços ativos. Agora no gráfico da banda de VWAP mensal, a gente já abre um candle com corpo real inteiro para cima da VWAP mensal. Então agora oficialmente a gente migrou para a banda superior dessa grande banda de VWAP mensal. Essa figura triangular aqui no 6 horas, eu estou no 6 horas, acabou promovendo essa mega explosão ascendente, como eu havia antecipado aqui no canal. Agora a nossa resistência mais impactante fica na faixa de 44, 45 mil dólares, que é justamente a upper dessa grande banda de VWAP mensal. Gente, a BTC agora vai acumular entre 44 e 45 mil, podendo bater 46 mil dólares. E a VWAP mensal, ali na faixa de 40.300, 40.400, como ela fez durante a madrugada. Mas os fatos dão conta de que os institucionais não param de aportar. Agora o Mark Zuckerberg avisou que as NFTs vão chegar em breve ao Instagram. Lembrando que o Instagram tem mais de 2 bilhões de usuários. Isso abre um leque para o mundo cripto brutal. É uma daquelas gigantes corporativas do mercado financeiro tradicional que está trazendo mais não só o aporte institucional que vem em si com esse anúncio, mas uma pleiade, um leque bizarro de novos usuários criptos. E tudo isso vai redundar numa pressão impulsiva sobre o preço da BTC. A Binance anunciou que está abrindo uma licença, conseguiu, né, uma licença e está abrindo as operações em Dubai. Isso tem relação com o dinheiro russo que está saindo rápido do ocidente, do eixo zona do euro e migrando para jurisdições mais amigáveis às fortunas dos russos. Aqui na Espanha existe, não só na Espanha, na zona do euro, tá uma verdadeira caça às bruxas a esses bilionários russos. Os iates dos bilionários continuam sendo apreendidos. Isso acaba botando pressão também sobre a Binance, porque ela segue o script do mundo cripto, que é justamente a liberdade e a possibilidade de transacionar os ativos sem interferências exógenas. Mas acontece que aqui na zona do euro a pressão sobre esse capital oriundo, esse grande capital oriundo da Rússia é brutal. E agora a Binance, abrindo essa licença no Oriente Médio, deixa uma porta aberta para esses bilionários russos criarem contas por lá e transferirem, migrarem
do mercado financeiro tradicional para o mundo cripto, o que deve impactar também positivamente a cotação da BTC. Aliado a tudo isso, o discurso do Jerome Powell ontem, mudando aquele viés hawkish que ele vinha atribuindo nos discursos do começo de 2022, em janeiro, ele basicamente aumentou em 0,25% a taxa básica de juros nos Estados Unidos, mas não deu nenhum sinal de que o balanço patrimonial do Fed iria iniciar uma redução. Ou seja, essa expansão, esse aperto quantitativo que havia sido propalado em janeiro de 2022, não vai ser, até agora não encontrou eco nos discursos do presidente do Fed. O fato é que, não anunciando uma eventual redução do balanço patrimonial, fica claro para o mercado que o Fed vai continuar inflando o seu balanço com shitcoisas, principalmente os treasuries, os títulos do governo do Tesouro Norte-Americano, que nunca vão ser pagos, ou melhor, a inflação vai carcomer o respectivo valor desses títulos, eles estão comprando algo que sabem que nunca vão receber, ou seja, os americanos estão acelerando até explodir numa queda sem fim. O que aconteceu nos últimos 3 anos no Federal Reserve foi a maior criação de dinheiro e expansão de crédito da história de qualquer banco central, desde que na história moderna não existe nada paralelo ao que se criou em termos de expansão monetária e crédito nos últimos 3 anos. É bizarra a atual condição do balanço patrimonial do Federal Reserve, que simplesmente tem entre os seus ativos banco quebrado, títulos que nunca vão ser pagos, enfim, existem sérios questionamentos entre economistas sobre até quando o balanço patrimonial do Fed vai ser objeto dessa expansão ad infinito e quando o mercado vai virar a chave para efetivamente reprecificar o valor do dólar norte-americano, que nesse momento, quando o mercado financeiro virar a chave e efetivamente encontrar uma outra referência de valor como contrapartida para os seus ativos, isso sim vai ser a mãe de todas as crises, aquela a qual o Paul Krugman, o Nobel de Economia, se refere, que ele fala de uma mãe de todas as crises, e muito provavelmente será essa crise de desconfiança e reprecificação do próprio dólar norte-americano, que encontra um respaldo no Fed, que por sua vez possui um balanço patrimonial que está cada vez mais inchado de coisas, e isso eventualmente vai explodir lá na frente. E com base em tudo isso e aliada a toda essa movimentação das últimas semanas da Rússia e esse bloco Rússia-China buscando uma alternativa para a contrapartida em termos de venda de commodities energéticas, agora a tratativa da Arábia Saudita avançando numa possível alteração do seu padrão monetário de venda do petróleo, não contra o dólar norte-americano, mas contra o yuan chinês. Tudo isso conflui para que a BTC siga arrumando forte em direção a $1 milhão entre 2026 e 2027 e seguindo nessa pernada aqui impulsiva rumo a no mínimo $80 mil. Se essa pernada ficar mais aberta, a gente vai bater $100 mil, que são as uppers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica a qual eu me refiro diuturnamente. Tá bom, pessoal? A BTC segue desenhando esse grande triângulo de acumulação e já vai explodir em direção a $46 mil, formar um pullback e aí sim buscar esse topo aqui de 27 de dezembro na altura de $52 mil, onde a gente deve formar mais um pullback para aí sim avançar em direção a no mínimo $80 mil, tá bom? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, vou fazer Luna, a tríade do metaverso, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.